Oi, gente, tudo bem por aí? Bem-vindos à Sala da Clay. Hoje nós vamos ler Jó capítulo 19. Ontem nós vimos Bildade falando um monte de besteira com Jó. Hoje nós vamos ouvir a resposta de Jó. Na resposta de Jó a gente tem muita coisa para aprender. A gente precisa aprender com as respostas dele, né? E uma coisa que eu estou aprendendo com o Jó é que mesmo ele no meio de tantos problemas, tantas dificuldades, ele se mantém firme, ele acredita em Deus, tanto que ele conversa com Deus o tempo todo. Muitas vezes a gente passa por problemas tão grandes que a gente desiste, assim, a gente, Deus não existe não, eu já tive uma fase dessa, logo lá no meu primeiro não, né? Lá no meu divórcio do antigo casamento, eu cheguei a pensar que Deus não existia não pode ser uma coisa dessa. Uma coisa simples, né? Um divórcio, simples não, mas assim, perto de tudo que Jó está passando é bem simples, né? Mas Jó se mantém ali, sabe? Ele conversa com Deus o tempo todo e ele argumenta, ele é um excelente advogado de defesa dele mesmo. E nós também temos o nosso advogado de defesa, que é Jesus, né? Vamos ver o que ele respondeu para Bildade. Esse amigo, Bildade, é aquele que... toda vez eu falo isso, você que acompanha todo dia aqui, né? É aquele que falou que os filhos dele mereceram morrer, porque eles eram todos pecadores. É o tipo de pessoa que deveria ficar com a boca fechada, né? Tem várias pessoas assim, que deveria ficar com a boca fechada. Com a boca fechada é um anjo. Com a boca aberta é um desarranjo. Meu pai falava isso. Vamos lá, a resposta de Jó. Vocês me insultaram. Então, em resposta, Jó disse: até quando vocês vão ficar me atormentando? Jó já está meio que de saco cheio, né? E me ferindo com as suas palavras. Até quando? Será que você tem essa coragem de falar com a pessoa que está te atormentando isso? Ou você fica aguentando calada e sofrendo e chorando lá no seu banheiro, no seu quarto, no seu carro, no ônibus? Jó foi muito sincero. Até quando vocês vão ficar me atormentando, me incomodando, me perturbando? Que droga! Eu acho que eu incorporo, assim, sabe? Eu penso que ele está falando isso, assim. Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Implicitamente nessa frase, vocês são meus amigos íntimos, vocês são os meus melhores amigos, vocês são as pessoas da minha confiança, vocês são da minha família. E vocês me tratam dessa forma, vocês não têm vergonha de falar isso, vocês me conhecem. Ele está gritando isso. Às vezes a gente acha que as pessoas nos conhecem, mas as pessoas não conhecem. As pessoas conhecem da gente o que elas querem que a gente seja ou o que elas acham que a gente é. É muito raro uma pessoa que tenha escuta ativa, que te olha e te vê de verdade, que te entende, que vê a sua verdade e te aceita sem julgamentos. É muito difícil. Por isso que se você tem esse amigo que te vê de verdade, que te conhece naquele momento que você está no caos, igual o Jó aqui, valorize esse amigo. Jó não tinha nem esse amigo. Vocês não têm vergonha, ele pergunta, de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que eu sou culpado. Olha, pare de julgar as pessoas que estão sofrendo. Eu já vi isso inúmeras vezes. Tá sofrendo porque merece. Vocês acreditam que eu ouvi de uma pessoa da minha família que meu pai merecia estar na cama? Meu pai ficou 3 anos acamado com AVC. Dói. Porque por mais que ele mereça, a gente ama, a gente não quer que sofra.
E você não pode falar isso com um familiar. Você não pode falar isso com ninguém. Com ninguém. Guarda esse rancor, guarda essa maldade para você mesmo. É muito dolorido, gente. É muito triste. Por mais que a pessoa mereça, a gente não quer que a pessoa viva, porque a gente ama. Viva essa situação, né? E Jó fala rasgado assim: vocês pensam que são melhores do que eu e que a minha desgraça prova que eu sou culpado. No caso dele, não. A desgraça não prova que ele é culpado, porque ele não é culpado. Todos os pecados ele pagava com o carneiro lá que ele matava. Pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi Ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Nossa, essa frase é dolorida. Quantas pessoas, gente, estão passando por isso? Quantas pessoas estão presas injustamente nas cadeias? Quantas mulheres estão sendo massacradas dentro dos seus lares, dentro dos elevadores, que agora virou moda? Uma moda horrível. Pessoas que não merecem passar por isso. Quantas pessoas estão sendo traídas e são obrigadas a ficar dentro dos seus lares por causa dos filhos, porque não tem uma profissão, porque não tem um amigo. A dor é muito grande, gente. A gente tem que acolher essas pessoas, a gente tem que fazer diferença nesse mundo, porque ele está podre. E Jó está falando: eu peço ajuda, porém não existe justiça. Isso aqui é o auge do desespero, da agonia. Nós não podemos duvidar da justiça. Pelo menos a justiça de Deus a gente tem certeza. Eu tenho certeza. Mas a gente tem que confiar na nossa justiça também e orar pela nossa justiça, literalmente pelos nossos governos, pelos nossos líderes, né? Para que Deus haja com justiça através deles. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que eu não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados até acabar comigo. Ele arrancou pelas raízes a minha esperança. Meu Deus do céu. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças como se fosse tropas. Elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Jó fala bonito, mas se você ouvir nas entrelinhas o que ele está falando, eu estou cercado, eu estou lascado, estou cercada por todos os lados, não tem como correr, eu sou preso nessa vida. Eu sou preso nessa vida, ele está agoniado e ele está falando tudo que ele está sentindo. Isso é uma oração, isso é um desabafo. Deus está ouvindo ele e os amigos também, né? Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho, claro, né? Quando a pessoa perde os bens, perde a fama, perde a saúde, né? Os amigos correm, né? Os amigos não querem. Infelizmente é assim, né? E ele fala que os irmãos abandonaram ele. Os meus parentes se afastaram e os meus amigos não lembram mais de mim. Olha o que ele está falando. Os amigos não lembram mais de mim. Os amigos estão ali do lado, os amigos verdadeiros dele. Claro que os outros pouco importa, esses amigos que passam e vão embora, esses não importa. Mas quando ele fala os meus amigos esqueceram de mim, eles não me conhecem mais, ó. Eles não lembram quem sou eu, eles estão adormecidos, esses amigos aqui. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Todo mundo despreza ele, né? Eu chamo um empregado e ele não me atende. Ele perdeu a autoridade. Nem mesmo quando peço alguma coisa, por favor, ninguém me atende.
A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Gente, que dor! Cara, que dor! Pensa nisso. Pensa, entenda o que está acontecendo aqui. A minha mulher, quer dizer, ela não se separou dele, ela continua, mas ela não quer contato, ela tem nojo. Sua boca fede porque ele é doente, ele está apodrecendo em vida. Os irmãos têm nojo, olha para ele com nojo, e ele ali, a alma dele injustiçada, a alma dele verdadeira, gente, a alma dele está pura, ele pagou todos os pecados, ele ofereceu, está escrito que ele oferecia os carneiros lá, os cordeiros para o perdão, e ele tem que sentir todo esse desprezo, todo esse nojo. Até as crianças me desprezam. Assim que eu me levanto, já estão zombando de mim. Criança é um serzinho muito cruel. Criança, Deus que me perdoe, é muito cruel. Pela inocência, né? Pela inocência eles são cruéis e magoam muito. Falando isso porque eu sei o que eu estou falando. Criança é cruel. Nós temos que educar as nossas crianças para não ficar debochando dos problemas, defeitos e dificuldades dos outros. A gente precisa educar. São os adultos que educam, gente. São os adultos que têm que educar. As crianças, ele nem se levanta, as crianças já zombam dele. Todos os meus amigos íntimos me detestam. São eles ali, né? Os 3 amigos detestam ele do jeito que eles falam, eles odeiam ele, eles odeiam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim, a esposa e os amigos. E a família, né? Os irmãos dele que tem nojo dele. Eu virei pele e osso e eu mal consigo ir vivendo. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não param de me atormentar? Por quê? Então, o que eu fiz? O que eu fiz, Deus? O que eu fiz, amigos? O que eu fiz? Eu não sei. Por que eu tenho que sofrer tanto? Versículo 23. Como eu gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro. Foi, né? Por isso estamos lendo, graças a Deus. Os escribas escreveram. Ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. E agora o versículo mais lindo de todo esse livro. São 42 capítulos, nós estamos no 19. Esse versículo é o mais famoso, mais maravilhoso, mais que enche o nosso coração, a nossa alma de fé, de esperança, quando a gente se coloca numa situação ali que já não tem nada mais, nada mais. Então, com todos os nossos problemas, a gente não tá igual a Jó. Esse Jó serviu de exemplo para mostrar que ele tem todos os tipos de problema numa pessoa só. E ele fala assim, ó, pois eu sei que o meu Redentor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Eu sei que o meu defensor, a minha palavra aqui, a minha Bíblia está falando, que o meu defensor vive, eu sei, embora tudo está acontecendo, eu estou perdendo tudo, as pessoas têm nojo de mim, eu estou desesperado, eu estou agoniado, a minha boca fede, meu corpo está cheio de pus, os meus melhores amigos me criticam, falam mal de mim, me odeiam, a minha família, os meus irmãos, a minha mulher, tudo de ruim, de péssimo, de terrível está acontecendo numa pessoa só e num tempo só. Às vezes a gente passa por um luto aqui, um divórcio ali, um problema financeiro lá, né? Por etapas. Jó não. Jó foi tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Tudo aconteceu de repente com ele. E mesmo assim, ele fala, pois eu sei que o meu defensor vive
E no fim de todo esse sofrimento, no fim de toda essa dor, no fim de toda essa angústia, no fim disso tudo aqui, Ele virá me defender aqui na terra. Ele não está falando de uma vida pós-vida, ele está falando aqui na terra. Eu sei que meu Redentor vive e por fim ele vai vir me defender aqui perto de vocês, para vocês olharem, para vocês todos verem que o meu Redentor, o meu defensor, o meu Deus, ele vive. Ele vive e vai me defender. Tome essa palavra para você, aceite isso, creia nisso, acredite nisso. Acredite, por mais que você esteja no meio desse caos, encontre Deus nesse meio. É o nome do meu livro, Encontrando Deus em Meio ao Caos. E Jó encontra Deus nessa palavra. Eu sei que no fim o meu defensor, o meu Redentor, o meu Criador vai vir me defender aqui. Eu sei, Ele sabe. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda nesse corpo eu verei a Deus. Olha isso. Ele está falando aqui, Ele quer justiça aqui, Ele quer que Deus haja aqui. A gente tem mania de falar, mas a justiça de Deus, eu falo muito isso. Quando eu vejo umas situações da política no mundo inteiro, e principalmente no nosso país, eu penso, isso aí já não tem mais jeito, eu já perdi a fé. Eu falo isso o tempo todo. Nesse momento eu estou querendo voltar atrás e acreditar e querer e pedir a Deus que faça justiça aqui na terra. Como o Jó está falando, mesmo que a minha pele seja toda comida por essa doença, ainda nesse corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos. Os meus olhos o verão. E ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. E a alma dele, assim, tinha certeza que ia acontecer, porque ele sabia que ele era uma pessoa que não merecia aquilo. Ele tinha certeza da identidade dele em Deus. Você também precisa ter certeza da sua identidade, de quem é você diante de Deus. Você precisa saber disso para que você venha falar: eu quero ver a justiça aqui, eu quero ver com esse olho, com essa carne, com essa pele. É isso que ele está falando. E Deus não será um estranho para mim. Eu desejo tanto que isso aconteça. Ele visualiza, ele joga fé em cima desse desejo dele. Jogue fé em cima do seu sonho, jogue fé em cima do seu desejo. Ele vai acontecer. Vocês dizem, como foi que nós o atormentamos? A causa dessa desgraça está nele mesmo. Mas tenham medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Oh, aleluia, chegou a me arrepiar. Glória a Deus. Glória a Deus. Saiba que tem alguém que nos julga. Saiba que não estamos sozinhos. Saiba que essa dor, esse sofrimento, essa luta que você está passando, que parece que não tem fim. Tem fim. Projete, acredite, ore, peça a Deus, veja que Deus vai fazer justiça por você nesse divórcio, com seus filhos, nessa situação na empresa, nesse cargo que você perdeu, nesse filho que você perdeu, que você está tentando gerar, e no seu marido, no seu sonho, seja o que for, na sua casa própria. Peça a Deus para cumprir aqui, nessa vida. Eu não quero na outra vida, eu quero agora, eu creio, eu confio. E por último, aqui no versículo ele fala: fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Nós não estamos sozinhos. Não é você que vai me julgar, não são os amigos dele que vão julgar ele, mas há alguém que nos julga. Isso conforta o nosso coração, porque Deus é justo, porque Deus é bom, porque Ele nos ama. Ele mandou o Filho único dele para morrer por nós, que somos tão pecadores quanto os amigos de Jó. E mesmo assim Deus mandou Jesus. Jesus quis vir
sofrer tudo isso que Jó está sofrendo triplicadamente, porque era pelo mundo inteiro. Ele quis vir. Ele nos ama. Saiba, vou repetir de novo esse versículo. Fique sabendo que há alguém que nos julga. E eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, no final de tudo isso, no final dessa luta, desse caos, eu vou encontrar Deus com os meus olhos. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou tomada por uma... nem sei falar. Eu desejo, em nome de Jesus, que você sinta. Pegue essa fé que eu estou tendo aqui. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele vai fazer justiça por mim. Tem Ele que me julga. Ninguém mais pode me julgar. Deus conhece o meu coração. Beijão e até amanhã.